Oi pessoal, vocês me conhecem do YouTube nesse canal científico. Eu tenho procurado uma maneira de gerar energia, tá? Sem em que a minha energia inicial seja ou pela aceleração da gravidade, mas eu também posso usar ímãs. E eu consigo gerar energia, eu vou mostrar como. Também acoplado a isso, que eu quero ser bem rápido no vídeo, supercondutor, com nitrogênio líquido, supercondutibilidade e utilizando e retroalimentação, tá? Retroalimentação, você retroalimenta para você não ter as perdas são retroalimentadas, tá ok? Olha só, pessoal, o esquema que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, o esquema que eu tenho aqui. Qual é o esquema, tá? Eu tenho imã, norte-sul, 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 norte-sul. Ele produz um campo B. Então, quando aqui, esses meus tirantes assim, aqui, que também tem, mas só que em sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte. Eu dou um input inicial, uma força inicial, tá certo? Entre eles tem uma distância certa, que eu já calculei, tá? Então, você dando um input inicial, por exemplo, o 2 vai vir para o lugar do 3, porque o 2, que é sul, vai ser atraído pelo norte, tá? E o 3 vai na inércia. Só que o 4 vai para frente, sendo atraído por esse norte, o 4 que é sul. E esse aqui que é sul, do ímã, vai ser atraído por... O 3 vai para a posição do 4, que é norte, ou seja, eu tenho, vamos supor, no exemplo do 3, ele estava aqui, no input inicial ele é atraído por norte, passa pela inércia, aí ele começa a ser atraído por esse outro norte, aí ele começa a ser atraído por esse outro norte aqui, vai de inércia, porque ele não vai parar, ele vem com uma determinada velocidade, tá? Porque energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então ele é atraído, passa com uma determinada velocidade, 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 é atraído, tá? Passa com uma determinada velocidade, é atraído, passa com uma determinada velocidade, é atraído, passa. Então eu tenho esse giro aqui, tá? Tudo por força magnética. Com esses ímãs e aqui também com ímãs, só que em polaridades trocadas para eles terem atração e impulso pela inércia. Atração e impulso pela inércia. Bom, dentro dele eu tenho uma bobina, que eu representei aqui. Pode ser um motor. Ora, se eu tenho campo B cortando uma bobina, eu tenho uma corrente. Se eu tenho uma corrente, eu tenho uma tensão. Como ele está num sentido só, numa determinada, deixa eu colocar aqui, numa determinada, não vou colocar para não perder tempo, mas numa determinada frequência sincronizado, tá? Ou não, a nível experimental, numa dada frequência, o que acontece se ele estiver numa dada frequência? Ele vai estar num sentido só. Então aqui eu vou ter uma corrente, uma tensão contínua, vamos supor, calibrado 12 volts, 12 VCC. Entra no inversor, passa para 12 VAC, porque o transformador só transforma corrente alternada, e eu tenho 127, eu tenho energia a partir dessa rotação magnética. Eu tenho energia aqui na ponta, tá? Porque o trafo, vocês sabem que ele não transforma corrente contínua. Força eletromotriz tem que haver variação do fluxo com o tempo. E uma dada RPM, porque vocês sabem que o trafo é uma máquina, é um transformador estático, tá? Então o que eu preciso? De um investidor com material, equipe e produto, tá? E a partir dos testes a gente produzir em série, tá certo? Ou seja, ele pode ser usado para vários sistemas, ou seja, com a rotação provocada pelo magnetismo, eu tenho a formação de uma tensão
E então essa tensão pode também ser aplicada para sistemas quânticos, pode ser aplicada para sistemas de eletrônica, para eletrônica de potência, eletrônica industrial, pode ser aplicada na parte de iluminação, na parte industrial, pode ser várias aplicações. E a minha fonte de energia é apenas o campo magnético. Então eu não tenho consumo de energia aqui, eu só tenho produção de energia. O consumo de energia é a rotação do magnetismo de ímãs com os polos invertidos, tá certo? Vai provocar essa rotação, sendo que eu tenho um input inicial, mas numa distância certa, a atração inércia, tá certo? Atração, inércia, atração, inércia, atração, inércia, atração, inércia. Quer dizer, ele continua com uma determinada energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Esse sistema, pessoal, eu preciso de um investidor. Se eu tiver um investidor, a gente pode produzir em série. Ou seja, desculpa a brincadeira, gerar energia sem pagar mais conta de luz. É claro que é para regiões onde não chegam a concessionária dentro das legislações vigentes. Mas eu consigo produzir energia sem gastar conta de luz. Tanto para a área militar, que eu tenho amigos meus no Instituto Militar de Engenharia, quanto para a área civil. Eu não sei se eu fui bem claro. Eu quero que até meu filho que está filmando, ele dê uma amostra no sistema, tá? A rotação toda vem de uma energia magnética, tá? E quando essa bobina intrínseca corta o campo B produzido por esses ímãs, eu tenho uma corrente e logo eu tenho uma tensão. E aí eu tenho N aplicações industriais, tá certo? Então eu fiz esse vídeo para explicitar melhor o vídeo anterior. Eu quero que filme bem de perto o desenho, de cima a baixo. Tá? E eu já vi opera, funciona. E eu já botei também no laboratório, não é bem um laboratório, uma bancadinha de um amigo meu, eu coloquei para operar e funciona. Eu fiz até um protótipozinho muito simples, a nível de catavento, com um amigo meu que tinha uma oficinazinha. Mas eu quero fabricar em escala industrial e sendo de maior porte, não se paga energia. Para áreas carentes que na concessionária não chega. Você consegue produzir energia a partir de campos magnéticos, de ímãs, você consegue produzir energia pelo corte do campo B magnético na bobina. Você gera uma corrente e gera uma tensão, conforme eu já expliquei aqui detalhadamente, tá certo? Só estou aguardando, como coloquei aqui, eu preciso de material, eu preciso de equipe, preciso de bancada para fazer produção em série e testarmos. Mas que funciona, funciona. Eu posso garantir. Eu só preciso da bancada e de um investidor. Enfim, não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as outras religiões e os agnósticos. Porque dentro da minha concepção, nesse confinamento, eu sou um engenheiro da parte de pesquisa. Gosto de fazer pesquisa há muitos anos, principalmente na área física, e para mim a lei de Deus é a lei do amor, tá certo? É fazer o bem, essa é a lei de nosso Senhor Jesus Cristo para mim, tá? A Bíblia diz, desculpa eu falar essa passagem bíblica para encerrar, que aquele que faz o bem tem a ajuda do Senhor, Deus. Para mim isso é o melhor cristianismo, respeitando todas as religiões e os agnósticos, ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço.